Até onde vai o medo das tarifas de 100% impostas pelos Estados Unidos? A Rússia, já parcialmente isolada do sistema financeiro global pelo corte na comunicação interbancária, enfrenta dificuldades com o dólar. Índia e Brasil mantêm laços comerciais fortes com os americanos, mas será que o temor é suficiente para interromper todos os avanços do grupo? O Brasil soltou uma bomba. Segundo vazamentos da mídia estatal, o país anunciou que vai abandonar a ideia de uma moeda comum dos BRICS. Em vez disso, vai apostar no fortalecimento dos sistemas locais de pagamento. Isso não só pode enfraquecer o sonho da moeda única, como também levanta uma dúvida chocante. Será que o bloco dos BRICS está caminhando para sua completa desintegração? Enquanto isso, Donald Trump não perde a oportunidade de se gabar, dizendo que já derrotou o grupo. Mas mesmo que não haja uma moeda comum, os países do bloco procuram maneiras de diminuir sua dependência do dólar, usando mecanismos alternativos. O que significa esse novo foco do Brasil em sistemas locais para os BRICS? Recentemente, o país deixou claro que prefere investir nessas soluções locais em vez de seguir com o plano de uma moeda compartilhada. Talvez isso não represente uma ruptura total com os esforços para reduzir o uso do dólar, mas sinaliza um adiamento da ideia de uma moeda única. Por outro lado, a Índia não pode se afastar desse bloco. Equilibrando suas relações com o Ocidente, o país também busca estabilidade geopolítica e acesso à energia acessível vinda da Rússia. Reportagens de órgãos pró-Índia alertam para o perigo de movimentos que possam inflamar tensões com os Estados Unidos, defendendo cautela. A verdade é que não existe consenso dentro dos BRICS. Alguns defendem uma ruptura total com o dólar, outros preferem um caminho lento e gradual. Mas esse sistema alternativo tem força suficiente para agir como um freio? Fontes próximas à liderança brasileira revelam um pensamento claro. O comércio em dólar é arriscado, mas uma moeda única dos BRICS não é necessariamente a solução. Eles preferem ampliar os acordos de comércio em moedas locais. O Brasil, por exemplo, já fecha tratados de trocas em moedas regionais com a China e busca parcerias similares com países vizinhos, como a Argentina. Essa estratégia funciona como um escudo contra possíveis sanções americanas. A Índia caminha na mesma direção, adotando uma iniciativa que privilegia o uso local das moedas. Um passo a passo cuidadoso para aliviar a pressão do dólar, sem provocar uma revolução brusca dentro do bloco. Então, enquanto Trump ameaça uma guerra comercial com tarifas devastadoras, o Brasil e a Índia tentam um jogo de equilíbrio, buscando segurança e poder de negociação. Será que essa tática resistirá ao fogo cruzado das ameaças, ou estamos à beira de uma grande ruptura global? O que virá a seguir pode mudar o rumo da economia mundial para sempre. No cenário atual, o mundo está em polvorosa com os movimentos da União dos BRICS. Rumores indicam que esses países estão prestes a lançar um novo sistema de pagamentos, até mesmo uma moeda comum. Essa ideia é especialmente apoiada por agências ligadas à Rússia e à China, que buscam desafiar a dominância do dólar ocidental. Enquanto isso, do lado americano, o ex-presidente Donald Trump declara que os BRICS estão mortos e ameaça tarifas de até 100% sobre esses países, buscando frear suas intenções de desenvolver uma nova moeda. Mas será que as nações do BRICS realmente desistiram de seus planos? Tudo isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o futuro econômico global. Na realidade, desde que os BRICS foram formados, existe um desejo constante de criar alternativas às instituições controladas pelo Ocidente, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O que essas nações querem é liberdade para conduzir suas transações sem a pressão das regras ocidentais. Por outro lado, o discurso de Trump pode parecer um jogo de pôquer diplomático, onde a pergunta que fica é: quem está blefando? Há uma tensão evidente, com a Rússia se encontrando com líderes globais em uma cúpula dos BRICS. A mídia americana se divide, alguns acreditam que as ameaças de Trump podem enfraquecer os BRICS enquanto outros veem como apenas retórica política. Assim, a proposta de uma moeda ou sistema de pagamentos comuns não sai da mesa, mas também não há clareza quanto a isso. À medida que o Brasil se prepara para novas negociações, a ideia de fortalecer sistemas de pagamento locais, em vez de criar uma moeda comum, pode indicar um recuo estratégico.
Brasil e China estão firmando acordos para usar suas próprias moedas, o que as autoridades brasileiras veem como uma forma de proteção contra sanções dos Estados Unidos. Já a Índia parece não querer ficar de fora dos BRICS, embora busque um equilíbrio em suas relações com o Ocidente. O que está em jogo é monumental. Se os BRICS realmente se unirem para criar um sistema que diminua a dependência do dólar, como os Estados Unidos responderão? As tarifas poderão incitar uma nova guerra comercial, inibindo o comércio global profundamente. Mas e se isso resultar em um fortalecimento das novas redes de pagamento, reduzindo a eficácia da arma tarifária dos Estados Unidos? Nesse emaranhado de interesses, as tensões só aumentam. Os líderes do BRICS estão cientes de que, apesar das articulações, o caminho para um acordo pleno é incerto. A cúpula que se aproxima traz na pauta tópicos como gestão de inteligência artificial e reformas financeiras, mas as perspectivas de uma moeda comum ainda são nebulosas. Mesmo assim, a pressão e a ameaça de Trump lançam sombras sobre esse encontro crucial. Está em jogo o futuro das relações comerciais e a balança de poder econômico mundial. Nesse cenário tenso, a pergunta que não quer calar é: estaremos diante de um ponto de ruptura? Se os BRICS se unirem para reduzir a influência do dólar, a retaliação dos Estados Unidos será feroz ou haverá uma negociação diplomática que possa evitar um confronto direto? O desfecho dessas manobras poderá definir o novo equilíbrio de forças no comércio global. A tensão crescente entre as nações do bloco BRICS e os Estados Unidos está gerando debates acalorados sobre a economia global. De um lado, a ideia de criar um sistema de pagamento independente surge como uma forma de quebrar a hegemonia do dólar. Por outro, a administração de Donald Trump faz ameaças de tarifas de até 100%, alegando que essas nações não podem se dar ao luxo de romper laços comerciais com os Estados Unidos. A proposta de uma moeda comum entre os BRICS, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem sido discutida. No entanto, o Brasil recentemente anunciou que vai priorizar sistemas de pagamento local, o que pode enfraquecer a ideia de uma moeda compartilhada. Isso não significa uma rejeição total ao caminho anti-dólar, mas evidencia uma tentativa de adiar a implementação de uma moeda única. A Índia, por outro lado, enfrenta um dilema: manter boas relações com o Ocidente enquanto busca um equilíbrio geopolítico. Reportagens indicam que medidas que possam acirrar as tensões com os Estados Unidos devem ser evitadas. Dessa forma, não há consenso claro entre os membros do BRICS, alguns defendem a retirada total do dólar, enquanto outros sugerem um movimento gradual. Diante disso, uma pergunta crucial paira no ar: se os BRICS criarem uma rede de pagamentos própria, como os Estados Unidos responderão? Aumento de tarifas seria uma resposta? Essa questão gera inquietação. Será que teremos um novo clima de guerra comercial? Supondo que essa nova rede se materialize, a influência das tarifas ocidentais diminuiria. Contudo, a administração norte-americana continua firme e alerta. O cenário revela um mundo em constante mudança, onde a diplomacia será crucial para manter o equilíbrio. Os BRICS estão realmente a caminho de surpreender os Estados Unidos com um sistema alternativo de pagamentos ou as ameaças de Trump os farão recuar? O futuro das tarifas e das relações comerciais globais está em jogo, e o próximo passo deste drama pode muito bem definir a era comercial que está por vir. Com a iminente realização de uma cúpula dos BRICS abordando temas como saúde global e finanças, o clima é de expectativa. O que acontecerá quando essas nações se reunirem? Poderão chegar a um consenso ou a divergência se aprofundará? Fique atento, pois os próximos capítulos dessa história estão prestes a ser escritos, e eles podem mudar a dinâmica econômica mundial para sempre. Vladimir Putin está organizando um encontro com líderes mundiais para a cúpula do BRICS, e esse acontecimento gera diferentes interpretações nos meios de comunicação americanos. Alguns afirmam que Trump está certo ao dizer que ameaçar o comércio poderia abalar o grupo BRICS, enquanto outros veem isso apenas como retórica política. Na essência, o BRICS avança e busca alternativas ao sistema financeiro dominado pelo Ocidente. Desde a sua fundação, o BRICS tem trabalhado para criar novas alternativas às estruturas de controle ocidental, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.
Há um descontentamento crescente entre países como China, que se sente incomodada com o uso do dólar como ferramenta de sanções, e desde então, a Rússia, também afetada por essas sanções, encontra obstáculos financeiros consideráveis. Para muitos, a proposta de um sistema de pagamento comum surgiu sempre que as reuniões do BRICS se realizavam, gerando discussões sobre criar uma moeda do BRICS ou promover transações em moedas locais. Surpreendentemente, a recente decisão do Brasil, conforme revelações da mídia estatal, de focar em sistemas de pagamento locais ao invés de uma moeda comum, pode ser um sinal de que a ideia de uma moeda BRICS está perdendo força. Essa mudança de estratégia levanta preocupações sobre a continuidade do projeto e revela uma preocupação com as relações comerciais com os Estados Unidos. Trump, que tem ameaçado tarifas de 100% sobre as nações BRICS, afirma que estas recuaram por medo de perder seus laços comerciais com seu país. Enquanto se preparavam para implementar estratégias que poderiam diminuir a dependência do dólar. As tensões estão no ar. A Índia e o Brasil, ambos com laços comerciais fortes com os Estados Unidos, estão navegando por águas turbulentas entre as necessidades de fortalecer suas economias internas e a pressão externa de potenciais sanções. Eles buscam alternativas, mas qual será o impacto disso no cenário global? Por enquanto, o futuro do BRICS e suas ambições financeiras permanecem incertos, com a cúpula se aproximando e a oportunidade de um novo caminho sendo debatida sobre a mesa. Essas dinâmicas se desenrolam em um contexto onde tanto a diplomacia quanto a ameaça de tarifação podem moldar o futuro do comércio global. Seria possível que este movimento em direção à diminuição do uso do dólar realmente cause uma reviravolta nas relações comerciais internacionais? As respostas estão prestes a se revelar. O mundo inteiro está em polvorosa com os últimos movimentos da União dos BRICS. Rumores indicam que esses países estão prestes a lançar um novo sistema de pagamento, inclusive uma moeda comum. Essa iniciativa, especialmente promovida por agências próximas à Rússia e à China, busca desafiar a dominância do dólar ocidental. Mas, do lado oposto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem poupado críticas. Ele declarou que os BRICS estão acabados e que sua ameaça de taxas de 100% paralisou os planos de enfraquecimento do dólar. Mas a verdade é, será que os BRICS realmente acuaram ou estão apenas se reestruturando para um ataque financeiro global? Por um lado, os BRICS sonham em criar uma alternativa às instituições dominadas pelo Ocidente. Eles querem romper com a hegemonia da Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication e do dólar, desenvolvendo seus próprios sistemas de pagamento. Por outro lado, Trump avisa, não brinquem com o dólar, impostarei tarifas de até 100% sobre os países membros dos BRICS. Nesse jogo diplomático, quem está blefando e quem é sério? Trump, com seu estilo característico, afirmou que os BRICS estão mortos. Em suas palavras, essas 5 nações frustraram seus planos anti-dólar, pois não podem se dar ao luxo de serem excluídas do mercado norte-americano, levando-as a recuar em suas posturas. Enquanto isso, o presidente russo, Vladimir Putin, recebe líderes mundiais para a cúpula dos BRICS, onde surgem diferentes interpretações no meio jornalístico. Alguns afirmam que Trump está certo, ameaçar o comércio abalaria os BRICS. Outros, no entanto, consideram isso retórica política. A realidade, porém, pode ser bem diferente, pois os BRICS continuam avançando. Em meio a essa tensão, a questão permanece: os BRICS conseguirão concretizar um sistema financeiro alternativo ou as ameaças de Trump conseguirão neutralizar suas ambições? Esses são tempos de incerteza, mas também de potencial para uma reconfiguração do poder econômico global. O clima é eletrizante, e o resultado desse embate financeiro pode mudar o cenário que conhecemos. Qual será a próxima jogada dos BRICS? Estarão os Estados Unidos prontos para responder ao movimento efetivo contra o dólar? As respostas podem afetar a economia mundial e o equilíbrio global de forças. Fique atento, pois a história desse conflito ainda não chegou ao fim. O mundo está em polvorosa com a nova estratégia da União dos BRICS, e rumores se espalham como pólvora. Há a possibilidade de um sistema de pagamento inovador, até mesmo uma moeda única entre os países membros.
Essa iniciativa, impulsionada principalmente por agentes próximos à Rússia e à China, busca desafiar a dominação do dólar ocidental. Mas do outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declara que os BRICS estão acabados, afirmando que sua ameaça de tarifas de 100% paralisou qualquer movimento contrário ao dólar. É um verdadeiro embate? Estão os países do BRICS realmente embarcando em uma ofensiva financeira global ou é tudo um jogo diplomático? Vamos analisar essa situação passo a passo. De um lado, os BRICS aspiram criar alternativas às instituições controladas pelo Ocidente. Eles desejam derrubar a hegemonia do dólar e do sistema SWIFT, desenvolvendo seus próprios mecanismos de pagamento. Do outro lado, Trump insiste, não brinquem com o dólar. Ele está decidido a impor tarifas pesadas aos países que compõem o BRICS. Na grande partida de pôquer diplomático, quem realmente está blefando? Trump declarou, com seu estilo característico, que os BRICS estão mortos. Segundo ele, essas nações fracassaram em seus planos anti-dólar. Afinal, ele acredita que países como o Brasil, Índia e Rússia não podem se dar ao luxo de serem excluídos do mercado americano, o que os fez recuar em seus movimentos. No entanto, a reunião do presidente russo, Vladimir Putin, com líderes mundiais para a cúpula dos BRICS, levanta novas questões. A mídia americana está dividida. Alguns dizem que Trump está certo ao ameaçar o comércio, mas outros acreditam que isso não passa de retórica política. O que será que está realmente acontecendo? Por trás desse teatro político, os BRICS têm discutido desde sua fundação a necessidade de alternativas aos atuais sistemas financeiros. O desconforto com o uso do dólar como ferramenta de sanções está crescendo, e países como Índia e Brasil expressam o desejo de negociar sem as amarras impostas pelo Ocidente. Mas será que a ideia de uma moeda única ou um sistema de pagamento comum está realmente sendo considerada? Recentemente, vazamentos da imprensa brasileira revelam que o país decidiu focar em fortalecer seus sistemas de pagamento locais em vez de seguir o plano de uma moeda comum. Isso pode enfraquecer a proposta de uma moeda unificada dos BRICS. Enquanto isso, Índia também busca um equilíbrio entre seu relacionamento com o Ocidente e a cooperação dentro do bloco. As tensões não diminuem, mas os caminhos parecem ser gradualmente delineados. Com um novo cúpula se aproximando, os BRICS discutem a gestão de inteligência artificial e políticas de saúde global, mas o tema que todos querem saber é: a ruptura total com o dólar é viável? Ou será que o medo das retaliações americanas adiará qualquer ação mais drástica? As especulações são intensas e a próxima cúpula pode trazer surpresas inesperadas. A real dominante do dólar está em risco? Quais passos os BRICS darão? Compartilhe suas opiniões e prepare-se. Pois este tema de competição financeira e guerras tarifárias promete fazer muito barulho no cenário global nos próximos meses. Vladimir Putin está reunindo líderes mundiais para uma cúpula crucial do BRICS, um evento que suscita diversas interpretações na mídia americana. Enquanto alguns acreditam que as ameaças comerciais de Donald Trump podem realmente abalar o grupo, outros veem isso como meras palavras políticas. O que é inegável é que o BRICS está de fato avançando em sua missão de buscar alternativas a um sistema financeiro dominado pelo Ocidente. Desde a sua formação, o BRICS tem se empenhado em desenvolver opções frente a instituições controladas pelo Ocidente, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Esse movimento se intensificou, especialmente entre países como a China, que expressam descontentamento em relação ao uso do dólar como ferramenta de sanções. Isso também afeta a Rússia, que enfrenta sérios obstáculos financeiros devido a essas sanções ocidentais. Nos encontros do BRICS, frequentemente surge a proposta de um sistema de pagamento comum, alimentando discussões sobre a criação de uma moeda própria ou sobre transações utilizando moedas locais. Recentemente, uma revelação da mídia estatal brasileira trouxe à tona a decisão de que, em vez de uma moeda comum, o foco será em fortalecer os sistemas de pagamento locais. Essa mudança pode indicar um enfraquecimento da ideia de uma moeda única do BRICS e suscita preocupações sobre o futuro do bloco e suas relações comerciais com os Estados Unidos. Afirmando que as nações do BRICS recuaram por medo de perder laços comerciais vitais, Trump intensificou suas ameaças tarifárias, que podem alcançar 100%.
O cenário é tenso. Países como Índia e Brasil, que possuem vínculos comerciais estreitos com os Estados Unidos, estão desbravando um território delicado. Diante da necessidade de robustecer suas próprias economias e ao mesmo tempo lidar com a pressão de possíveis sanções, eles buscam alternativas. Qual será o impacto disso no comércio global? O futuro do BRICS e suas ambições financeiras estão cercados de incertezas, especialmente com a cúpula prestes a acontecer e novas estratégias sendo debatidas no horizonte. Será que a intenção de reduzir a dependência do dólar poderá provocar uma reviravolta nas relações comerciais internacionais? A resposta para essa questão crítica pode estar à vista, enquanto as tensões aumentam. A comunidade internacional observa com atenção os desdobramentos. O que está em jogo é muito mais do que apenas tarifas ou acordos comerciais. O equilíbrio financeiro global pode estar em risco, e o resultado dessa cúpula pode definir o curso das tensões comerciais para o futuro. Os desdobramentos da cúpula do BRICS prometem ser mais eletrizantes do que se imagina. E surgem mais perguntas. O que virá em seguida? Quais alianças podem se formar ou desmoronar? Prepare-se, pois os próximos capítulos dessa saga financeira prometem ser impactantes.